É o mesmo capítulo que eu preguei de manhã, só que é outro versículo. Mateus capítulo 6. Se você olhar para o lado e ver que o seu vizinho não trouxe Bíblia, chame ele para ler junto com você. Os mais modernos estão com o celular na mão, né? Só espero que você não esteja mandando mensagens. Deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem para mim. Agora não é a hora. Não é a hora. Quem já encontrou, diga amém. Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vamos ler junto? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mais alto. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Fecha os teus olhos. Fala conosco, Senhor. Fala com a tua igreja através dessa palavra, Senhor, que nós vamos meditar nesse momento. É um versículo simples, mas eu sei que o Senhor vai falar com pessoas aqui dentro de uma forma muito gloriosa, Senhor. Pessoas, meus irmãos, que agora estão assistindo, ouvindo, ou que vão ouvir amanhã, vão assistir essa mensagem depois, também sejam abençoados. Fala com a tua igreja, Pai. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Vamos glorificar e aplaudir ao Senhor. Com muita alegria. O nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. Não vou ensinar vocês a fazer pão. Eu não sei fazer pão. Isso aqui não é programa de culinária. Nós vamos falar de algo muito mais profundo que esse texto nos ensina. Nós estamos lendo, ou melhor, nós acabamos de ler um dos textos, talvez o texto mais conhecido da Bíblia. É a oração do Pai Nosso. Uma oração linda. Quem ensinou a oração do Pai Nosso? O Senhor? Jesus. O Senhor? Jesus. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E essa oração, ela é cristã. O católico ora, o católico romano, o católico do Oriente, o católico ortodoxo ele também ora. As igrejas tradicionais evangélicas, os irmãos batistas, os irmãos presbiterianos, os pentecostais, os assembleanos, todos oram a oração do Pai Nosso. É uma oração repetida em todas as partes do mundo. E essa oração do Pai Nosso, ela é extremamente profunda, extremamente didática. Por que ela é didática? Certa vez os discípulos sentaram com Jesus e disseram para ele: Senhor, nós estamos com inveja dos discípulos de João Batista. João Batista ensina aos seus discípulos até como eles devem orar. Nos ensina uma oração, Senhor. Mostre para nós como nós devemos orar. Nós já ouvimos o Senhor orando várias vezes, mas nos ensina a orar também, Senhor. E Jesus ensinou esta oração do Pai Nosso, não para que servisse como uma reza, não para que servisse como um amuleto, não para que servisse como algo místico, para você ficar se apegando nisso, como alguém que se apega a um símbolo, a um ícone. Mas ele ensina a oração do Pai Nosso para mostrar da maneira que nós devemos nortear a nossa oração. E é belíssima essa oração, porque ela já começa com um grande ensinamento. Jesus olha para os discípulos e ele fala: bom, se vocês querem aprender a orar, primeira coisa, vocês devem falar com Deus. E como nós devemos falar com Deus? Como nós chamamos a atenção de Deus? Como nós falamos com Ele? Chame Ele de Pai, porque Ele vai te escutar. A imagem de Deus é a imagem de Pai. É uma imagem paterna. E essa informação, ela vai nortear a nossa mensagem de hoje.
Porque quando o Senhor falou, chame Deus, mas chame Ele de Pai, Ele estava falando de um relacionamento íntimo. Ele estava falando de alguém que viu você nascer. Ele estava falando de alguém que conhece a sua estrutura, que conhece se você está bem ou se você está triste, que conhece se você está enfermo ou não. Porque o pai conhece o seu filho. O pai é aquele que sabe quando o filho não está bem. E Jesus falou, bom, Ele é Pai. E quando você falar com Ele, chame Ele de Pai. Porque Ele conhece a cada um de vocês. É um relacionamento de amor, de carinho, afeto, mas de muito respeito. Eu glorifico a Deus porque eu tenho no hall desta igreja de membros, um dos membros mais antigos desta igreja é o meu pai. Meu pai congrega comigo desde quando a gente abriu a igreja praticamente. E eu posso todos os dias pregar olhando para o meu pai. E eu tenho um carinho muito grande por ele, um amor muito grande por ele, mas eu tenho um respeito muito grande. Eu chamo meu pai de Senhor. É um respeito que eu tenho pelo meu pai. O relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, de carinho, mas é um relacionamento que tem que ser de respeito e de temor. Quem entendeu, diga amém. Da nossa parte para com Ele. E da parte dele, pastor, para conosco. Se eu trato Ele como Pai, se você trata Deus como Pai, pergunta lógica. Se eu trato Ele como Pai, uma resposta lógica. Ele te trata como? Filho. Ele te trata como filho. E o que é ser tratado por Deus como filho? É o que nós vamos falar nessa noite. É algo maravilhoso. Porque quando eu olho para o céu, eu vejo meu pai lá de cima. Quando ele olha lá de cima para baixo, ele me vê como filho dele. E o que é Deus olhar para mim e para você como filho? Ele olha com amor, Ele olha querendo o teu bem, e acima de tudo, Ele olha com cuidado. Eu quero que você olhe para quem está ao seu lado, e você vai dizer para essa pessoa, Deus cuida de você, como um pai cuida dos seus filhos. Posso ouvir amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Amém. Ainda sobre a oração do Pai Nosso, ela é uma oração que ensina, eu vou repetir o que eu disse de manhã, ela é uma oração que ensina a nós não manipularmos a Deus. Eu tenho percebido nas igrejas de hoje, eu estudo, eu faço isso como estudioso também, tenho percebido que as igrejas de hoje, elas têm conduzido os seus membros, seus frequentadores, a manipularem a Deus, a tirarem proveito de Deus. Será que a gente consegue tirar proveito de Deus? Manipular a Deus? São orações que não levam a pessoa a se relacionar com Deus como pai e filho, filho e pai, mas aquele negócio de barganha, aquele negócio de colocar Deus na parede, é um absurdo isso. A oração do Pai Nosso não nos ensina dessa forma. A oração do Pai Nosso, ela vai ensinar, e foi o destaque que eu falei de manhã, a oração do Pai Nosso, ela vai dizer o seguinte: seja feita a tua vontade. Isso é manipular a Deus? Não. Porque se eu oro dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, estou dizendo o quê? Senhor, não é minha, não é o que eu quero, mas eu quero que a tua vontade seja feita em minha vida. Eu quero um monte de coisas. Eu tenho uma entrevista amanhã, eu tenho um projeto para o ano que vem, eu tenho um sonho, mas eu não quero que a minha vontade seja feita. Eu abro mão da minha vontade para que a tua vontade seja feita na minha vida. Então, se der certo, foi porque a vontade de Deus foi feita.
Mas se não der certo, se der errado, não tem problema. Acima de tudo, a vontade de Deus, ela vai prevalecer sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Cadê o glória a Deus? Cadê o aplauso ao Senhor? Isso é a oração do Pai Nosso. É profundo. Mas ela vai ensinar sobre partilha. E nós vamos falar disso. Ela vai falar sobre perdão. Que ela ensina a perdoar. Perdoe assim como nós perdoamos. Ou seja, só da mesma forma que eu perdoo, Senhor, me perdoe também, porque eu sou falho. Por isso que nós devemos perdoar, queridos. Perdoe. Seja misericordioso, para que a misericórdia também alcance a tua vida. Que você semeia, você vai colher. E também fala sobre tentações. Ele fala isso na oração do Pai Nosso. Senhor, nos livre das tentações. E as nossas tentações, às vezes, os nossos maiores inimigos, eles não são externos. Às vezes são as nossas próprias vontades, que nós temos que lutar diariamente. E como temos que lutar? Quem concorda, diga amém. Como nós temos leões para enfrentar diariamente. Pois bem, eu li um versículo só, né? Qual foi o versículo que eu li? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso daqui fala da paternidade de Deus. Os meus filhos, eles não precisam chegar para mim à noite e falarem assim para mim: pai, amanhã me dá almoço, me dá café amanhã, me dá janta amanhã, pai, cuida de mim amanhã. Para mim, os meus filhos não precisam falar isso, porque desde quando eles nasceram, essas coisas eu, como pai, cuido para eles. Quem entendeu, diga amém. Você que é pai, você sabe que os seus filhos não precisam chegar para você, né? Davi, você chegar todo aí e falar assim: pai, amanhã, antes de você sair para trabalhar, prepara para mim, quero comer, né? Não precisa falar isso. Os nossos filhos não precisam pedir isso para mim, para você. Você que é a mãe, mesma coisa, né? Os nossos filhos não precisam ter essa preocupação de todos os dias pedirem a comida. Por quê? Porque disso nós cuidamos. Nós cuidamos dessas coisas. Quem entendeu, diga amém. Nós preparamos essas coisas. O texto vai falar da seguinte maneira: Senhor, nos dê o pão do dia. Porque o pão é o tipo do alimento que ele é muito melhor se ele for do dia. Quem concorda, diga amém. Você não vai na padaria e fala assim: ó, eu quero 5 pães, mas me dá aquele de terça-feira, me dá aquele de... me dá o mais duro que tem aí, porque eu gosto de pão duro. Tem gente que gosta de pão duro, tem gosto para tudo, gente. Eu não me assusto com mais nada nessa vida. Mas nós gostamos de um pão fresco. Quem concorda, diga amém. Nós gostamos daquele pão feito na hora. Quando você chega na padaria e você pede o pão e aquele pão está quente, você sai correndo. Eu saio correndo da padaria, eu não vejo a hora de chegar em casa. Geralmente eu peço até um a mais quando está quente. Está quente? Põe mais um aí, que o pão vai comer agora. Põe mais um aí. Porque o pão, ele, quanto mais fresco, melhor. Quem concorda, diga amém. Quanto mais fresco, melhor. E ele pede o pão não para a semana. Ele não fala assim: Senhor, na oração do Pai Nosso, nos dê pão para a semana inteira. Ou nos dê o pão do mês de junho. Nos dê o pão do ano, Senhor. Pão para 2015, até o final do ano. Já pensou? Um pão para o ano? Mas ele fala assim: nos dê o pão do dia. Por que do dia? Porque eu dependo de Deus todos os dias da minha vida. Posso ouvir amém? Amém. E a oração do Pai Nosso nos leva a fugir de uma autodependência,
A oração do Pai Nosso nos leva a fugir da ideia de independência. Não preciso de Deus. Não preciso de Deus, não preciso das coisas de Deus. Não. Nos leva a depender e depender totalmente de Deus. Eu preciso do meu pão para hoje, Senhor. Passado ficou para trás, eu não estou preso ao passado. E tampouco eu estou ansioso pelo meu futuro, pelo meu dia de amanhã, pela minha semana, pelo meu mês. Eu não estou ansioso para isso. Eu estou olhando para o meu dia de hoje, Senhor. Eu estou vivendo o presente. Olha para quem estiver perto de você e diga para essa pessoa: pelo amor de Deus, viva o presente. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque às vezes você já conquistou um monte de coisas e você não está aproveitando o que você já conquistou, porque você está pensando no que você quer conquistar. E na ansiedade do que eu quero para amanhã, eu não estou vivendo o dia de hoje. E talvez amanhã eu não esteja nem vivo. Porque acidentes acontecem. E ninguém sai de casa dizendo: hoje vai acontecer um acidente comigo. E eu não vou conseguir mais andar. Ou ninguém sai de casa e fala assim: eu vou morrer hoje. Ao menos que você, sei lá, seja um terrorista. Coloca um monte de bomba, hoje eu vou entrar no avião e vou com tudo. Ao menos que você seja um desses. Mas viva o presente. A oração do Pai Nosso nos ensina que o dia de hoje eu tenho que dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, que a Tua provisão possa vir para a minha vida no dia de hoje. Pastor, e o dia de amanhã? O dia de amanhã pode ficar tranquilo, porque Ele é teu Pai. E o dia de amanhã, Ele já está nas mãos do Senhor, amém? O mês já está nas mãos do Senhor. O mês de junho já está nas mãos do Senhor. O meu ano já está nas mãos do Senhor. Por isso descanse, porque Deus, Ele tem cuidado de você. Aleluia! Todos podem aplaudir e exaltar o Senhor essa noite. Aleluia! Uma outra coisa, esse texto ele está ensinando o seguinte: a falsa sensação de riquezas não faz parte do verdadeiro cristianismo. Sensação de tranquilidade. Estou tranquilo porque na minha conta corrente ou na minha conta poupança eu tenho um valor lá amortecido. Tenho tanto na minha conta, estou tranquilo, pastor. Se eu for mandado embora hoje, eu posso ficar, sei lá quanto tempo sem trabalhar, que está tudo resolvido. Isso dá uma segurança para a pessoa. Quem concorda, diga amém. É falsa segurança. Isso é uma falsa segurança. Porque vem um plano econômico aí, limpa todas as poupanças, e cadê o dinheiro? Sumiu. Por isso que isso é uma falsa sensação. Meu dinheiro não está no banco, pastor. Meu dinheiro está debaixo do meu colchão. Está guardado em casa. Não sou bobo? Daí pega fogo no colchão da tua casa. Pega fogo na tua casa. Não estou desejando mal para ninguém, não estou falando uma possibilidade. Quem está entendendo, diga amém. Pega fogo lá e cadê o dinheiro? Para. Ou então entra um ladrão e rouba o colchão da tua casa. Você já viu ladrão roubar colchão? Ladrão rouba cada coisa, que não é de duvidar. Se catar um ladrão e roubando o colchão, tem ladrão que rouba galinha. Hoje de manhã eu confessei um pecado meu aqui na igreja. 155. Roubava manga quando era criança. Cortava manga. Confessei aqui hoje, abri o coração. 155.
Não faça isso. Ou seja, o acúmulo de riqueza dá uma sensação muito falsa. A maior segurança que alguém pode ter não é ter na sua conta um valor guardado para sua aposentadoria. A maior segurança que alguém pode ter na vida é você ter Deus como teu Pai. Porque Deus, Ele alimenta os pássaros. Deus, Ele dá ordem aos ventos. Deus, Ele dá ordem para que todos os dias a lua saia, o sol apareça. Deus é o Deus controlador de todas as coisas. Se eu tenho um Deus como Pai, Ele me tem como filho. Se Ele me tem como filho, eu posso dormir, eu posso descansar, porque na minha mesa não faltará provisão de Deus, na minha casa não faltará suprimento. A pessoa segura não é a pessoa que anda cercada de guarda-costas. A pessoa segura não é aquela pessoa que tem um dinheiro numa conta, num banco fora do país. A pessoa que está segura é aquela pessoa que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro. É aquela pessoa que o nome dela está escrito no livro da vida. É aquela pessoa que vê Deus como Pai, porque Ele te tem como filho. E se você é filho de Deus, não se preocupe, Ele toma conta da tua vida. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Hoje que merece um aplauso mais forte, querido. Por isso Ele vai dar um pão de água aqui. Aleluia. Por isso, em terceiro lugar, nós podemos desfrutar da segurança que nós temos um Pai que não nos desampara. Olhe para uma pessoa perto de você e diga assim: Deus jamais vai te desamparar. Amém? Ele é um Pai, e não é um Pai super protetor. Eu conheço alguns pais que, se eles pudessem, eles tomariam injeção no lugar dos filhos. Ah, teu filho vai tomar injeção, dá em mim aqui, pode dar em mim. Tem pai que faz isso. Tem pais que são tão super protetores que levam o filho para o alistamento militar. Se precisar servir, eu sirvo no lugar dele, deixa que eu sirvo no lugar dele. Super proteção. Tem pais que, se pudessem, carregariam seus filhos assim, ó, no braço, desde bebezinho até os 40, 50 anos, 60 anos. Deus não é um Pai super protetor. Posso ouvir amém? Deus não é desse Pai. Deus é aquele Pai que... Já viu um pai ensinando o filho a andar de bicicleta? Esses dias aí o Rafinha falou assim: pai, eu preciso treinar a bicicleta, leva para andar de bicicleta. Falei: bora, filho, você vai pedalar demais, bora. Levei no Vila Lobos, peguei peguei para ele, bora, vamos pedalar. Ele estava um pouco seguro ainda, vai, bora. E eu ali, preocupado, meu Deus, esse moleque caiu, vai me dar um trabalho aqui. E eu ali perto dele, eu ali, vai, força, vamos embora. E foi. E eu ali no lado. Eu estava ali no... Mais alto, eu estava ali no... Diga para quem está ao teu lado assim: Deus está do teu lado. Amém. Pedala, você vai pedalar, vai. Ele ali um pouco inseguro, mas Deus estava ali, ó. Você está entendendo? Deus não vai te livrar de passar por provações, por lutas, por problemas, mas Ele vai passar do teu lado. E quando você se sentir sozinho, desamparado, você pode olhar para o lado, e lá no
seu lado, vai estar Deus ali te ajudando, porque Ele é teu Pai. E todos os dias, quando você abre o teu olho para acordar, a primeira pessoa que está no teu lado é teu Deus, dizendo: filho, pode se levantar, porque esse dia nós vamos passar juntos. Aleluia! Vamos poder aplaudir e exaltar a Deus. Aleluia! Nós ouviram amém? Em quarto e último lugar, Deus, Ele não prometeu um estoque para ninguém. Te dá um estoque de pão. Não. O que Deus prometeu, pastor? Deus prometeu o pão diário. Todo dia eu vou preparar o pão para você. Amém? Isso me faz lembrar de duas passagens. Duas passagens que eu vou só lembrar vocês. A primeira delas está em Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito e eles vão para a terra prometida. Entre o Egito e a terra prometida existia um grande deserto. E eles ficaram no deserto por um período de 40 anos. Quantos anos? 40 anos. 40 anos. E sabe o que aconteceu nesses 40 anos que esse povo ficou no deserto? Todos os dias Deus enviava o maná para eles. O pão do céu descia para eles. Você sabe que sempre tem gente esperta, né? Não seja um esperto. Alguns espertalhões desconfiados. Dizem que mineiro é desconfiado, né? Tem algum mineiro aqui? Levanta a mão se tem algum mineiro aqui. Tem aqui. Minha mãe é de Minas, né? Eles guardavam. Vamos guardar para amanhã. Vai saber como que vai ser amanhã. Vai que Deus, sei lá, vai que tá um problema lá no forno, lá em cima, lá e sei lá, esse negócio de racionamento de luz. Vai que vai faltar. Vamos guardar para amanhã. Quando eles guardavam de um dia para o outro, sabe o que acontecia? Encher de bicho. Que Deus não queria que eles guardassem de um dia para o outro. Por quê, pastor? Porque Deus queria que eles dependessem e aprendessem a depender dEle. Por isso que todos os dias eles falavam assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. E Deus abriu os céus e derramava a provisão sobre a vida deles. Uma outra passagem foi de um grande profeta por nome de Elias. E esse profeta Elias profetizou na terra de Israel dizendo que não haveria chuva. E realmente não houve chuva por um período de 3 anos e 6 meses. E diz o texto sagrado que Deus olhou para Elias e falou assim: Elias, eu vou te suprir agora. Eu vou preparar um lugar para você ficar lá no ribeiro do Querite. E todos os dias eu vou enviar um corvo, 2 corvos para te suprir. Um trazendo pão e outro trazendo carne no bico. E eles vão trazer de manhã e à tarde. Eles não vão trazer uma compra para a semana. Eles não vão trazer uma compra para o mês. Eles não vão trazer uma compra para a quinzena. Eles vão trazer o almoço e a janta para você. O almoço e a janta. Sabe o que é isso? Deus, Ele conhece as nossas necessidades. E tem mais. E tem mais. Ele supre todas elas. E tem mais. Quando você desperta pela manhã, Deus lá no céu já prepara a provisão dele para a tua vida. O que Deus queria fazer com o profeta Elias, o que Deus queria fazer com o povo de Israel, é ensinar esse povo a depender somente dele, a sair do comodismo, da zona de conforto, e todos os dias orar, e todos os dias apresentar as suas súplicas a Deus. Eu te desafio nessa noite a você viver uma vida diferente a partir de hoje. Eu te desafio nessa noite, irmão, obreiros, a vocês dependerem totalmente e exclusivamente de Deus. Nós não dependemos dos homens, nós não dependemos da bolsa de valores, nós não dependemos do câmbio, nós não dependemos
vou buscar a Deus amanhã e vou buscar a Deus sempre. E basta a minha provisão diária. E o dia de amanhã está nas mãos do Senhor. Eu vivo literalmente pela fé. Literalmente. Eu acordo pela manhã, mais ou menos no mesmo horário. De vez em quando a gente passa uns minutinhos do horário, mas geralmente eu acordo no mesmo horário. E o que eu vou almoçar, o que eu vou jantar, os lugares que eu vou, às vezes eu não sei. E Deus conduz a minha vida. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim: você vive da obra? Eu falei: vivo. Não escolhi viver da obra. Sempre tive profissão. Sempre gostei de trabalhar. Nunca escolhi, vou viver da obra. Deus me chamou para isso. Uma vez uma pessoa falou: mas você não tem estabilidade, você não tem segurança, porque obra? Como quer viver da obra? Alguém que não tem experiência. Eu falei assim: eu vivo na dependência de Deus. Deus me chamou para isso. Deus não chamou muitos para isso, mas Ele chamou alguns para isso. E a maior estabilidade que o ser humano pode ter na vida é ele acordar e saber: hoje Deus vai me suprir, hoje Deus vai me abençoar, e viver na dependência do Senhor. E nesta noite Deus quer que você viva na dependência dEle. Pastor, mas eu trabalho, eu tenho emprego, eu tenho minha família, eu tenho minhas coisas, tenho meu comércio, sei lá, eu tenho minha... Mesmo assim, dependa de Deus. Que as suas vendas sejam debaixo de oração. Esse emprego que você tem hoje, não se preocupa não, que Deus é que te deu essa porta, e vai ficar lá até como Deus quiser. Se não for de Deus, vai dar outro menor. Porque nós dependemos de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Aprenda a desfrutar de uma intimidade com Deus. Saber que Ele é teu Pai. Eu quero encerrar essa pregação dizendo que um pai é aquele que quer o melhor para o seu filho. Às vezes nós não entendemos os nossos pais. Hoje eu sou pai, como tem uma música do Thales Roberto, uma música nova dele. Ele fala: hoje eu sou pai e hoje eu entendo, Senhor. Hoje eu sou pai e eu entendo. Eu quero o melhor para os dois pequenos. Entenda, Deus quer o melhor para você. Poderia continuar pregando essa palavra, mas guarde isso. O pão nosso, ele é diário. Quem traz o pão, ele pode usar um corvo, ele pode usar um anjo, como usou também para um profeta chamado Eliseu, para trazer o pão para ele. Ele pode abrir os céus e trazer, ele pode fazer da forma que ele quiser, mas não faltará suprimento do Senhor. Quem recebe esta palavra, diga amém. Estou falando de intimidade com Deus. Estou falando de confiança em Deus. Por isso que nesse momento eu convido você a fechar os teus olhos.